Gente, tudo bem? Eu estou aqui numa emoção, porque nós estamos quase terminando todo esse projeto de 100 vídeos. Hoje já é o vídeo de número 98, faltam só 3. Hoje é o top 3. 3 ações caem no Enem. O de hoje, o de amanhã e o depois. Não percam as dicas, hein? Hoje nós vamos falar sobre interpretação de gráficos e tabelas. Isso vai cair, com certeza. Não são assuntos difíceis, tá? Mas cai muito e você não pode errar as questões fáceis. Então vamos lá na questão de hoje. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. No gráfico 1, nós temos as porcentagens dos eleitores no eixo Y, e aqui representando o candidato A e B. O candidato A com 70% das intenções e o candidato B com 30% das intenções de voto. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Aqui o gráfico 2 está apresentando o corte na parte inferior do gráfico. A gente percebe ali que ele foi cortado e aquelas duas primeiras partes, né, da escala que vai de 0 a 10 e de 10 a 20, elas foram excluídas. E isso, visualmente, nos dá uma interpretação diferente, né? Lembrando que a estatística, muitas vezes, ela é essa informação visual que facilita a resolução e a interpretação. E ali, visualmente, a gente percebe que há uma interpretação diferente. Então, continuando aqui, apesar dos valores apresentados estarem corretos, a largura das colunas ser a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve um prejuízo visual para o candidato B. Qual seria esse prejuízo visual? Olha aqui na situação 1. Na situação 1, a relação entre as alturas das colunas é quase que, a B é quase metade da coluna A. Então, você percebe, não, as intenções em relação ao candidato B são metade das intenções em relação ao candidato A. Já na segunda questão, depois que foi feito o corte, a relação entre o B e o maior não é mais de metade. Visualmente, você percebe que aquilo não é mais metade. Ele é muito menor do que a metade. Então, apesar dos valores numéricos não terem sido alterados, a pesquisa é a mesma, foi só um erro de diagramação, mas visualmente a informação é que agora o B em relação ao A está com muito menos intenções de voto. E isso provoca, né, o eleitor, porque isso incomoda. Às vezes, meu candidato está muito ruim, então vou mudar de opção. Complicado. O que o exercício pede? A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Vamos entender. Diferença entre. Então, ele quer uma subtração, uma diferença entre duas coisas. Quem são essas duas coisas? A diferença entre as razões. Então, tem uma razão menos outra razão a ser calculada. É isso que ele quer que faça. E a razão é uma razão entre dois elementos. Razão entre quem? Da altura da coluna B pela altura da coluna A. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar de A, altura da coluna B pela altura da coluna A, entre os gráficos 1 e 2. Então, é no gráfico 1 e no gráfico 2. A mesma razão, da coluna B para a coluna A, só que agora do gráfico 2, não do 1, Patrícia. Escrevi 1 aqui. B2 e o A2, tá? Então, é a diferença entre as razões, e as razões são entre a altura da coluna B e a altura da coluna A, no gráfico 1, e a razão entre B e A no gráfico 2. Essa é a conta que ele está pedindo que se faça. Então, quem vai ser a primeira razão? No gráfico 1, a altura da coluna B é 30 e a altura da coluna A é 70. Então, isso aqui é 30 por 70. No gráfico 2, a altura da coluna B mede só 10, porque a altura agora dela foi cortada, ficaram só 10 ali de altura. Em relação à altura da coluna A, que ficou com uma altura de 50 unidades. Então, a conta a ser feita, simplificando aqui tudo, é 3/7 menos 1/5. E aí, como os denominadores são diferentes, a gente vai fazer MMC, que é 35, por 7 dá 5, vezes 3, 15. 35 por 5 dá 7 vezes 1, 7. E aquela diferença é 8, mantendo o denominador 35 avos. Essa é a diferença entre as razões estabelecidas no problema, tá? Simplesmente, o exercício quer que você calcule essa diferença. Não há estritamente uma interpretação a ser feita, porque existe uma
uma deformidade no gráfico, não faz muito sentido fazer uma interpretação, é simplesmente para ver se você entende esse comando, se você sabe ler, interpretar e extrair os dados da forma como foram apresentados. Certo? Sucesso para você, estamos torcendo para que domingo você arrebente nessa prova. Até mais.